né? Ele que está falando, não foi eu que falei que militante late, não, né? Ele que está falando aqui que não, que tem que latir mesmo. Quando o cachorro late pra gente, a gente não bate a cabeça e late pro cachorro também. Achei lindo essa analogia do Lula aqui. Continua errando assim, Lula, é isso mesmo. E aqui, ó. Uma coisa, porém, ele tomou como certo aqui, ele diagnosticou de forma correta. Eu, sinceramente, acho que essa eleição vai acontecer um fenômeno, vai ser outra vez Lula e Bolsonaro. Pois é, né, Lula? Nem com o STF trabalhando 24 horas por dia para sacanear Bolsonaro, vocês conseguem destruir o cara. E não vão conseguir mesmo. E nisso ele está certo. A eleição de prefeito ano que vem vai ser uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Existe um porém nessa história, tá? É o que eu falo para vocês, principalmente em cidades menores. Em cidades menores, o pessoal vota principalmente para o prefeito que é um bom administrador. Porque não é fácil não, tá, gente? A maior parte dos prefeitos que tem por aí é uma bosta em termos de administrar a cidade. Então, para a população, meio que não interessa se o cara é do PT, do PL, do PCdoB, o que quer que seja. Se o cara for um bom administrador, se ele fizer um bom trabalho administrando a prefeitura, já é uma credencial mais importante para os eleitores do que a ideologia. E vamos combinar, isso tem uma razão de ser. De fato, a prefeitura, o que o cara vai fazer em termos de ideologia numa prefeitura? Não tem muito que ele possa fazer, mesmo governadores tem pouco que possa ser feito, só mesmo no nível federal, a presidência da República e o Congresso que podem de fato ter ideias mais na pauta de costumes, na pauta econômica, né? Eu acho que isso é um erro no Brasil, tá? Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, o governador dos estados já fazem código penal, já faz código civil, então você já tem uma possibilidade de um estado se tornar mais liberal na economia, ou mais conservador, ou menos liberal na economia também. Enfim, o governador já começa a ter uma visão ideológica importante. Olha lá na Flórida, né, com o DeSantis, como é que ele criou na Flórida um ambiente muito mais conservador do que no resto dos Estados Unidos. O Texas também, né, o pessoal lá tem feito o Texas um local que atrai muitos empresários por conta da política mais aberta economicamente. Em compensação, você tem Nova York e Califórnia, né, que são estados extremamente liberais no sentido de costumes, né, ou seja, esquerdistas, né? Enfim, isso aqui no Brasil não existe, porque a verdade é que aqui no Brasil, pela força da nossa Constituição, o Código Penal é um só no Brasil todo, o Código Civil é um só no Brasil todo, então a maior parte das leis vale para todo o Brasil, o que significa que não adianta muito um governador de direita ou de esquerda, ele não consegue muita coisa. Mas um ponto importante é, o governador, o prefeito, o vereador, esses caras vão ajudar a eleger os deputados e o presidente em 2026. É aquilo que eu falo para vocês, esse trabalho de formiguinha, de chegar na periferia, de falar com as pessoas na cidade, de conseguir trazer apoio dentro da cidade é muito importante. E isso é uma coisa que a direita ainda perde muito da esquerda, e principalmente daquele centrão fisiológico ali do MDB, do pessoal que está aí há 200 mil anos em prefeituras do Nordeste, coisa e tal. Isso é uma coisa que realmente a gente precisa, né? A luta por essas cidades, é verdade que o prefeito, ser de esquerda ou de direita, não vai fazer muita diferença na prefeitura em si, mas pode fazer diferença para 2026. Então o que eu digo para vocês é isso, o Lula tem razão, vai ser Bolsonaro versus Lula, esquerda versus direita, e é importante a gente levar a sério isso. Mesmo você que acha que não está tão preocupado assim com um cara que é só um bom administrador para a sua cidade, lembre, se esse cara for um bom administrador da esquerda, ele pode até administrar a sua cidade bem, mas ele vai acabar ajudando a eleger alguém de esquerda lá em 2026, eleger deputados de esquerda, eleger governadores de esquerda e eleger presidente de esquerda em 2026. Então pense muito com cuidado nisso, a gente tem que fazer o trabalho realmente de base aqui, né? E ele dizendo aqui que aí ele falou aquele negócio do boa fé do povo evangélico e coisa e tal, que feio isso, Lula, você que enganou o povo evangélico nas últimas eleições, né? Enfim, outra coisa que ele colocou aqui, ó, ele pede para a militância se organizar para evitar uma desgraça como 2018. De novo, ele está errando. Aliás, essa elite aristocrática socialista brasileira erra ao achar que Bolsonaro foi um acidente de percurso. Um negócio que aconteceu assim, que inesperado e coisa e tal. Eles não perceberam ainda a grande mudança na base de apoio. A base, hoje em dia, as pessoas estão conversando muito mais entre si sobre política, estão discutindo os assuntos muito mais e estão se descobrindo muito mais conservadoras
e liberais na economia, muito mais de direita, muito mais libertárias, inclusive, do que se viu antes. Então, o que acontece é isso. No final das contas, a mudança é uma mudança muito mais profunda do que eles estão julgando. Eles estão achando que não é Bolsonaro que fez um negócio, ele fez uma mágica, mandou um monte de recado de WhatsApp, um monte de disparo em massa de WhatsApp e mudou a cabeça das pessoas. Eles não perceberam a profundidade da coisa. Que bom, continuem errando desse jeito, então. É preciso vocês ficarem organizados, não desanimar nunca, discutir sempre. Lembra? Late pro cachorro. É o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo isso para a esquerda, deixa ele errar nisso. Não, a gente não tem que latir para cachorro, não. Argumentar é verdade, tentar convencer é verdade. Latir, não. Se a pessoa começa a latir para você, deixa para lá, não vai ganhar nada com isso. Não brigar, não ter divergência, olha só. Quando tiver divergência, resolve numa mesa de conversa, porque senão entra uma desgraça como aconteceu em 2018 e destrói tudo aquilo que vocês construíram e não podemos permitir isso. Olha a preocupação que o cara está nessa eleição de prefeito. Ele está falando da eleição de prefeito já em vistas de 2026, e ele não está errado nesse aspecto não, né? Mas, de novo, ele trata 2018, a eleição do Bolsonaro, como uma... Ah, não, foi uma coisa, um erro, aconteceu um erro, nós não vamos deixar mais acontecer e coisa e tal. Isso, continua pensando assim, Lula, porque você está pensando errado e vai acabar se enrolando nisso daí, né? Bom, o Lula está preocupado com São Paulo. São Paulo, de fato, é a cidade que está em aberto e mais complicada para o PT, né? Hoje ela é governada pelo Ricardo Nunes, do MDB. Pode ser que ele tenha o apoio de Bolsonaro, pode não ser. Eu não vou falar muito sobre São Paulo aqui, porque eu já fiz um vídeo só sobre São Paulo alguns dias atrás, e por enquanto não tem nenhuma mudança, né? A mudança que tem é o Lula, que mostrou que vai participar abertamente dessa campanha em São Paulo. Ele considera ganhar São Paulo para o PSOL uma coisa muito importante ano que vem, né? Então pode esperar isso. Não deixa de ser mais um erro dele. Quanto mais ele participar da campanha em São Paulo,